Está no ar o nosso primeiro podcast Amor de Novela. Estrelando eu, Leandro Pereira. Agnes Saito. Gisele Saito. Eu, Mário Lima. E esse é... Você já falou o nome do podcast? Já falei o nome do podcast. Então tá muito Amor bem. de Novela A gente podcast. Vamos estrear então esse primeiro episódio falando de como ter relacionamentos saudáveis. É isso? É isso aí mesmo. Nossos podcasts, eles serão Amor de Novela, falando sobre relacionamento. Tudo sobre relacionamento, né? E aí relacionamentos de qualquer coisa, né? De qualquer coisa. Pode ser relacionamento amoroso, de família. Familiar, no trabalho. Então tá bom. Eu acredito que já vão perguntar. Mas vocês são casais? A gente dá um trisal. Mas como é que é quando é suruba? Eu, Gisele Saito e Leandro Pereira somos um casal. E Agnes Saito e Mário Lima é outro casal. A gente não fica cada um no seu canto. Não tem nada de suruba, não. Por enquanto, a gente não sabe o que é de amanhã. Sai fora. Então, bora lá. Esse primeiro episódio, então, para iniciar, o que vocês podem dizer sobre como ter um relacionamento saudável? Eu acho que a gente pode começar falando o que é um relacionamento saudável, né? Porque quando você falar sobre relacionamento saudável, eu acho que é algo muito amplo, né? E cada pessoa também tem um ponto de vista em relação ao que é saudável, né? Porque para mim, às vezes, eu aceito um tipo de relacionamento, mas outras pessoas não. Então, eu acho que para cada pessoa tem um nível, é isso? Você tá querendo dizer que assim, chega ao ponto de vista de cada pessoa? Por exemplo, às vezes a Agnes está num relacionamento e eu olhando de fora falo, nossa, isso daí é muito usuário, mas para ela tá incrível, maravilha. Tem Você a entendeu? ver com relacionamentos tóxicos? Pode ser. Porque às Relacionamento vezes o tóxico. que é tóxico para uma pessoa, para outra não é. Muitas Níveis vezes, de toxicidade. então, mas muitas vezes a pessoa ela tá num relacionamento tóxico, mas ela não consegue perceber. Ela acha aquilo num ponto tão normal que ela fala, pra mim é isso, relacionamento é isso. E às vezes ela nunca viu o relacionamento de outra forma. Às vezes a forma que ela lida com o relacionamento é tóxico sem ela perceber e pra ela aquilo é o normal. Fora daquilo eu acho que ela não consegue, ter clareza. Não é? Eu tô louco. Você não está louco. Mas eu acho que antes da gente entrar nesse assunto de relacionamentos tóxicos, eu acho que antes disso tem uma coisa que acontece muito nos relacionamentos, né? Que faz com que os relacionamentos não sejam tão saudáveis assim. Que é uma coisa que a gente aprendeu e eu acredito que a gente vê muito na novela isso, que é da gente querer mudar o outro. Entrar num relacionamento querendo mudar a outra pessoa. E aí, a partir do momento que você quer mudar a outra pessoa, o negócio... Já não é saudável. O que você acha? Quer falar alguma coisa? Sim. Tudo depende do ponto de vista de cada um, né? O porquê que você entrou naquele relacionamento, né? Às vezes as pessoas estão entrando num relacionamento pelo motivo errado. Às vezes porque quer independência financeira, às vezes porque a pessoa tem um desejo pelaquela pessoa, ou por diversos motivos, mas o fundamental que seria entrar num relacionamento porque você quer estar com aquela pessoa, né? Então, quando você já entra num relacionamento pelo motivo errado, tem tudo para ser tóxico mesmo, né? Mas o que você chamaria assim de um motivo errado? A pessoa, de repente, quer sair de casa. Acontecia muito antigamente isso, né? A pessoa não queria sair, não queria morar com a família, acabava se casando, né? E começava a conviver com aquela pessoa mesmo, sem querer, né? É verdade. E hoje, por outros motivos, às vezes a pessoa quer, por questões financeiras, que o companheiro tem uma situação melhor, né? Então... Mas você acha que as pessoas fazem isso
De inconscientemente ou conscientemente? Eu acredito que seja inconsciente. No meu ponto de vista, é inconsciente, porque ninguém faria uma coisa dessa consciente, né? Eu acho que faria. Mas não é, principalmente pelo lado financeiro, né? Tem gente que... Não, sim, mas se a pessoa ela tá focada a se doar por conta de dinheiro, eu acho que ela não tá consciente. Ou eu tô errado? Você se faz coloca sentido, preço. faz sentido, é verdade. Então eu acho que se as pessoas buscassem um relacionamento com base no que realmente ela sente uma por outra, eu acho que não aconteceria esse tipo de coisa, mas esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a Águia ela falou uma questão muito legal, né? Que é sobre querer mudar o outro. Isso acontece, eu acredito que em todos os relacionamentos que eu já vi, isso acontece, né? Os relacionamentos dessa realidade. E quando a gente entra nessa questão de mudar o outro, é porque a gente não está em permissão de que ele seja quem ele é, né? Isso já é um ponto no relacionamento que vai trazer ali grandes desgastes entre o casal. Tem também uma outra questão que faz com que um relacionamento ele não seja saudável, que é você colocar a expectativa de que o outro te faça feliz. Não, mas deixa eu fazer ainda, deixa eu voltar um pouco desse negócio de mudar o outro. Sim. Porque assim, quando a gente fala de mudar o outro, as pessoas elas podem logo entender que é grandes mudanças. Mas a gente não tá falando aqui de grandes mudanças, porque quando a gente fala de um relacionamento, onde você tá perto da pessoa, onde você... Vamos pensar num casamento, você mora com a pessoa. No dia a dia que você vai criando o seu relacionamento, porque tem gente que acha que é assim também, né? Casou, já era, né? Não cria mais o relacionamento, não cultiva mais aquele relacionamento, né? E no dia a dia, por exemplo, da tampa da privada, que tem muito essa discussão, né? Que o homem vai no banheiro e deixa a tampa da privada levantada e ele sempre faz isso e a mulher sempre reclama e aí ele não muda. E aí ela fica brava, por quê? Porque ela quer que ele mude, mas ele não muda, ele é daquele jeito. Eu tô dando esse exemplo da tampa da privada porque é uma coisa do dia a dia. E é engraçado, por quê? Porque tem o ponto de vista dela, mas também tem o ponto de vista dele, né? Porque pro homem é normal deixar a tampa levantada. Mário e não pra deixa. mulher é normal Mário deixar... não deixa. Olha que ela bonitinho. Ela trouxe essa questão já logo pra falar, né? O Leandro também não deixa, mas assim, se a gente for parar pra pensar, quando o homem ele usa o banheiro, ele levanta a tampa da privada, não é homens? Eles levantam lá a tampa. Tem homens que sentam também. Eu faço xixi sentado, velho. Eu aprendi a fazer xixi sentado. Polêmica. Por quê? Porque aqui na Criar a gente tem um espaço e nós éramos em 4, eram 3 mulheres e eu de homem. E ficava, o banheiro, não sei o quê. Eu falei, não, mas não fui eu, foi o cliente que chegou aí. Não, mas foi... Falei, tá, eu tô fazendo xixi sentado. Igual vocês, não tem como dar errado. Não tem como espirrar, não tem como... Eu tô fazendo xixi sentado. E olha, eu descobri, isso aqui é ciência. Eu descobri que fazer xixi sentado melhora, eu acho que 70%, 80% o risco de você não ter câncer de próstata. Olha Que incrível, sério. Eu vi uma pesquisa na Clara que me falou. Interessante. Essa pesquisa eu falei, hein? nossa. Interessante. Então, assim, é muito incrível. Não me pergunte como ou porquê, mas... Mas, gente, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar para a questão. O que eu quis dizer trazendo essa polêmica, né? Do fazer xixi sentado ou em pé. Na verdade, é por conta desses pequenos detalhes que eles vão se desgastando, né? Não é? Eles não vão, né? O relacionamento vai se desgastando. Com certeza. Com esses pequenos detalhes, se um ou outro fica o tempo inteiro querendo mudar esse tipo de coisa, né?
Hoje mesmo eu estava escutando um podcast do Gary Douglas, do Access Consciousness, e ele estava falando exatamente disso, daquele assunto que ele sempre fala de deixar a tampa da privada levantada, e que ele sempre deixou a tampa da privada levantada. E ele não conseguia mudar isso, e ele não escolheu mudar isso. Então o casamento dele realmente terminou, e quando terminou ele continuou deixando a tampa levantada, porque não é uma coisa que ele gostaria de mudar, mas a mulher dele gostaria que ele tivesse mudado. E isso desgastou bastante o relacionamento deles. Claro que não só por isso, né? Mas esse é só um exemplo que a gente dá. Tem uma coisa interessante em relação a isso, que até ele mesmo fala, o Gary Douglas, que ele fala, olhe para o seu relacionamento e perceba nesse relacionamento o que a pessoa ela está na disposição de mudar. Ah, exatamente. É o que a pessoa... legal. Porque isso parte sempre da outra pessoa. Você não tem nenhum poder sobre isso, né? Nós acreditamos em mudança, nós trabalhamos com isso. Mas sempre parte da pessoa, a pessoa que tem que querer mudar. Então, se dentre todas aquelas coisas que você não gosta na pessoa, você olha e você fala, putz, 90% a pessoa não está na disposição de mudar, aí eu acho que está na hora, de repente, de você fazer uma escolha do que vai ser melhor para você. Porque se você ficar esperando a outra pessoa mudar, isso não vai acontecer, né? Mas eu acho que dentro desse tema, como ter um relacionamento saudável, tire da cabeça esse negócio que você muda pessoas. Você não vai mudar o seu parceiro ou a sua parceira. E de relacionamentos no trabalho, você não muda seu chefe, você não muda ninguém, né? A única pessoa que você vai mudar é você mesmo, você mesma. Então, são escolhas. É aquele né? negócio, você conheceu a pessoa assim, com aqueles hábitos mesmo, saiba que ela vai manter esses hábitos. Você não pode esperar que ela vai se tornar outra pessoa depois que vocês casarem, né? Então, se você namora, se você conhece a pessoa e você sabe que a pessoa tem tal hábito, tem o hábito de chegar, jogar a camiseta no chão, jogar a meia no banheiro, você sabe que a pessoa é assim. Então, você achar que, vou casar, vai tudo mudar. Não. E isso é uma falsa expectativa, né? E que geram esses tipos de crises no casamento. E quanto mais a gente vai ficando velho, mais... Isso é crença limitante. Não, eu tô falando, quanto mais você vai ficando mais velho, é mais difícil de você conseguir mudar um hábito. Tá mais intrínseco dentro de você. Mentira, eu não sério. acredito nisso. A gente não tá falando que ninguém muda e que não dá pra mudar. Dá sim, mas é como a Agui falou, gente. A pessoa tá na disposição ou não. Ela tem que estar na Independente da idade, você tem na disposição. Você não acha mais inteligente no relacionamento você se relacionar com alguém que tem um comportamento parecido com o seu do que você passar um relacionamento todo tentando mudar a pessoa? Porque eu levanto a tampa da privada não é por você, eu levanto porque eu sempre fiz. Eu sei que não é por mim, porque eu cheguei na sua casa, você já fazia, então eu sei que não é por mim. Não, isso que eu tô querendo dizer. Às vezes é difícil das duas pessoas dar certo porque elas vêm de cultura diferente, né? Então, muitas vezes, você está criando uma expectativa naquela pessoa, só que você tem que, antes de você se relacionar com aquela pessoa, você tem que buscar como que é a família dela, como que ela é com aquela família, porque ela vem de toda uma criação. Aí você acha que você vai chegar e a pessoa vai mudar, ela não vai mudar. Algumas coisas ela vai se adequar, mas ela vai continuar sendo o que ela é, e isso é fato. Então, assim, opinião minha, ao invés de eu me relacionar com uma pessoa tentando passar um relacionamento todo, tentando mudar, eu achei mais inteligente achar alguém parecido comigo. Você acha que eu sou parecida com você? Muito. Mas eu acho interessante isso daí que você tá falando, porque eu tava até escutando uma história em um outro podcast, onde a moça conta mais ou menos algo parecido em relação a um casal, eles acabaram de se conhecer, e ela era evangélica e ele ateu. Mas ela era uma pessoa que era muito ligada à igreja. E aí ele não. E aí ela foi exatamente para a terapia por conta dessa questão. Porque ela falava, mas como assim? Né? Se ele tá comigo, ele vai ter... Enfim. Aí a gente entra de novo nessa questão de mudar o outro. E aí entra nessa questão que você está falando. De repente, buscar uma pessoa que tenha os mesmos gostos, os mesmos interesses que você, se você não está na permissão, né, de estar com uma pessoa diferente.
Eu acredito que ainda assim vai ter uma coisa ou outra que não vai bater. Porque, né, gente, pelo amor de Deus, somos todos diferentes, graças a Deus, Graças né? a Deus. Então, assim, uma coisa ou outra não vai bater. E é aí que entra a permissão, né? É estar em permissão para que o outro ele seja quem ele é. Quando a gente não tá na permissão, a gente tá no julgamento. E o julgamento é um dos pontos que acabam com qualquer relacionamento. Quando a gente julga o outro. Né? Aí entra na questão do relacionamento não saudável, né? Isso. Que a partir do momento que você está sendo julgado, aí bagunça todo o relacionamento. Qual seria a chance de você entrar num relacionamento não tendo o mesmo propósito e objetivo que a pessoa? Então acontece isso. A Melissa cantando o microfone lá dentro do céu da boca. Dentro do nariz. Você falou da pessoa que um era ateu e o outro era muito religioso. Então você vê que o propósito deles, o objetivo deles não são o mesmo. Então a probabilidade de dar errado é muito grande. Agora, imagina se os dois fossem ateu ou se os dois fossem religiosos. Mas eu conheci também um casal onde eles já tinham um nível de consciência um pouco maior e um ficava completamente de boa com o outro, com as escolhas do outro. Isso é permissão. Isso é permissão. Mas isso é exceção, não é regra. Hoje, quando a gente olha para a maioria dos relacionamentos, a gente tem muito essa questão da pessoa não conseguir ficar na permissão de quem a outra pessoa é verdadeiramente. Mas isso daí também é um problema geral, né, gente? Mas, ó, assim, a gente não sabe quem é a gente de verdade. Mas existe um processo Existe para um processo, você exatamente, se mas- conhecer, né? Mas a gente vai... Até num relacionamento, a gente entra num relacionamento não sendo a gente, olhando para um relacionamento que a gente vê... Relacionamento de novela. Amor de novela. A gente vê... Nas novelas, a gente vê... tem a base, às vezes, dos nossos pais. Às vezes, muitos pais são separados. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? A gente segue um padrão de que tem que ser assim no relacionamento. Eu tenho que fazer isso, isso, isso no relacionamento, porque... É assim na televisão, que agir é assim assim. no cinema, é assim na sociedade. Se eu for diferente, eu estou fora da sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas não estão sendo elas por conta disso, por conta de ficar... às vezes, não é nem consciente isso, né? Mas eu acho interessante porque a gente sempre tem que lembrar lá do começo, quando você conheceu a pessoa, né? Quando a gente conhece uma pessoa... A gente gosta da pessoa do jeito que ela é. Uhum. Exatamente porque ela está fazendo determinadas coisas, falando determinadas coisas, agindo de determinada forma. E isso faz com que você goste da outra pessoa. Mas você gosta dela do jeito que ela é ou você gosta dela sem conseguir enxergar os defeitos? Não, as então, mas limitações? não, eu tô falando do primeiro encontro, assim, Não, quando você chega. Quando você está apaixonado, certas coisas você não vai perceber. Você vai perceber no dia a dia, na convivência. Porque é diferente quando você está se relacionando com uma pessoa no início de relacionamento. Deu um certo horário, cada um vai para sua casa, cada um tem sua vida. Quando você mora junto é diferente. Você vê realmente como a pessoa é. Então, assim, por isso que todo começo de relacionamento é a mil maravilha. Depois muda. Então, mas você acha que conforme vai passando e a pessoa vai querendo mudar, às vezes ela mesmo muda, porque ela acha que ela tem que ser diferente para estar dentro daquele relacionamento, ou ela tenta ficar mudando a outra pessoa. Você não acha que isso vai de desencontro com aquele começo, com aquele primeiro encontro, com aquele início onde você gostou da pessoa do jeito que ela estava agindo, do jeito que ela estava sendo, mesmo não conhecendo ela? Então, aí que tá. No primeiro relacionamento, você está agindo como você realmente é? Eu agi. Então, por isso que deu certo. Não, porque muitas vezes as pessoas, elas fingem, elas estão querendo tanto um relacionamento que ela tenta agradar, tenta não ser ela. Então, mas eu acho que aí não rola conexão, porque você não consegue conectar com uma pessoa que é falsa. É natural. Você percebe que tem alguma coisa esquisita. Sei. Eu, pelo menos, sou assim. Mas quantos relacionamentos existem por aí que é na base da falsidade, né?
Você vê onde tanto o homem quanto a mulher, eles não estão sendo quem eles são de verdade ali. Um dia a casa cai. Porque isso não dura pra sempre, né? Como dizem, mentira tem perna curta, né? As máscaras caem, né? Você não consegue ficar sustentando aquela máscara, aquela mentira durante muito tempo. Mas eu achei interessante que você estava falando do dia a dia, do casamento. Vamos falar então das pessoas que moram juntas, que estão no casamento. Que É já aquele estiveram... negócio, né? Você quer conhecer sua namorada? Não, você quer conhecer sua amiga? Namora com ela. Você quer conhecer sua namorada? Casa com ela. Você quer conhecer a sua esposa? Separa dela. É assim, Que horror! cara. Eu não concordo com isso, não. Nossa, que Não, horror! eu vi um post. Mas esses dias nada a desse ver. Você concorda mas com isso? Você há acha? muita coisa. O quê? Eu acho que se você namora uma pessoa que é mais consciente, isso não faz parte da sua realidade, não. Eu já vi um post assim, eu Eu achei acho interessante. que se um Você dia... viveu isso? Eu já vivi isso. Quem nunca? Você se Entendi. identificou? Me identifiquei, por isso que eu ri. Quando a você gente ri é também. porque é verdadeira. Também. Entendi. Eu já passei por isso. Você já foi casado, Leandro? Mas eu já morei junto, como se fosse, né? Eu já morei junto. E me separei também. E aí. Foi uma história de novela? Foi uma Amor história de novela. Mexicana ou brasileira? A novela? Mexicana, com direito à traição e tudo. Coisa da Atena. Bosta as imagens pra mim! Gente, vai ter um episódio que a gente vai estar falando só de traição. Então, Vixe. segura essas histórias aí que... Parou. que vai pro episódio da Vamos traição. para o comercial. Então, mas eu achei interessante a gente falar desse negócio do dia a dia, né? Casou e aí a pessoa... Fale mais sobre isso que você estava falando. Então, é mais ou menos o que o Leandro falou. Resumidamente, seria isso. Quando você começa a conviver com a pessoa no dia a dia, você começa a conhecer os hábitos positivo e negativo. E às vezes no início de relacionamento, a pessoa ela não está aberta, né? Aí ela só vai mostrar as coisas boas. Talvez por isso que o primeiro encontro é sempre o melhor, né? Tô dando um exemplo, né? Mas é como você alugar um carro. Quando você aluga um carro, o carro está sempre limpo, você não tem preocupação com manutenção, né? O carro, você não tem despesa, quebrou, você devolve, né? E é diferente de quando você tem um carro, que você tem aquela preocupação de fazer a manutenção periódica para ele não te deixar na mão. Você tem que deixar ele limpo, porque se você limpar ninguém, ele não vai se limpar sozinho. Então é mais ou menos isso, né? Aí trazendo para esse lado, então tem que ter uma manutenção periódica, né? O relacionamento. Sim. O relacionamento é o carro, nesse caso? Não, eu falei que eu só dei um exemplo, eu só ilustrei para a gente ter um parâmetro, né? Porque às vezes você vai entrar num relacionamento e você vai estar conhecendo uma pessoa e ela vai ser aquela pessoa que ela quer que você veja. De repente você só vai descobrir como ela realmente é depois de alguns meses morando junto, convivendo no dia a dia. Mas dependendo da pessoa, você vai ter uma forte desilusão. Quando você realmente vê quem é, aí você vai falar, Mas aí entra aquele negócio que a gente tava falando das expectativas, né? Criou expectativa demais, né? Quais são as expectativas que você tem em relação a quem que você gostaria que estivesse com você? E aí você começa a projetar aquele negócio na pessoa que tá ali, né? E aí quando você vai morar junto, quando você casa, todas aquelas expectativas que são mentiras, né? Porque parte da nossa imaginação, né? A gente vê que não é verdade. E aí acontece o que a gente fala do, nossa, fiquei desapontado, fiquei desapontada. Mas por quê? Porque você não estava vendo a pessoa como ela era ali e você estava meio que criando uma expectativa de como seria. eu Não? até me perdi. Não. Não? Você não concorda? Não, algumas coisas sim, outras não. Mas é só minha opinião. Não, claro. Então, esse negócio de expectativa aí entra nessa questão da novela, eu acho. Né? O quanto que a gente cria esse sonho na nossa cabeça e a gente entra num relacionamento falando, tem que ser assim, assim, assim. Né? Eu tenho que namorar, noivar,
casar, depois a gente vai ter nossos filhos, nossa casa, não sei o quê, né? Cria toda essa expectativa, projeção em cima da pessoa. Ela tem que ser assim, assim, assada, tem que ser carinhosa, tem que ser não sei o quê, né? E o homem ele tem que ser assim, tem que ser... E aí a gente fica criando essas expectativas, né? Nesse amor de novela que a gente cria pra nossa cabeça, e quando vai ver, não é. Não é assim, porque é vida real. Aqui é vida real, meu camarada. Você acaba atribuindo a responsabilidade de ser feliz para aquela pessoa. Exatamente. Eita, Né? aí que é. Então, assim, você atribui toda a responsabilidade de ser feliz, porque se aquela pessoa não for aquela pessoa que você quer, você vai acabar ficando triste, né? Então você está delegando uma responsabilidade que é sua para uma outra pessoa, e é por isso que vai dar ruim. Ela tem que me fazer feliz. Exatamente. Ela tem que me fazer Sem feliz. aquela pessoa eu não vou ser feliz. Nossa. Exatamente. Esse acho que é um outro ponto muito Muito legal quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, né? É o que eu falei no começo, que eu falei que o segundo ponto seria esse, seria a expectativa que a gente coloca em cima da outra pessoa, dando a ela essa responsabilidade, né? Você tem que me fazer feliz e eu vou te fazer feliz. Também tem essa, né? Você entra já falando, eu vou te fazer feliz, né? E aí fica aquela expectativa, aquele jogo, né? E se se um dos dois, de repente, né, o homem chega, ele tá um pouco mais cansado, tá fechado na dele e tal, vai pro quarto, aí a mulher toda com né, cheia de expectativa, já fala, nossa, ele tá estranho, ele não tá falando comigo, ele não gosta de mim, aconteceu alguma coisa. Gente, essa expectativa, ela acaba com o relacionamento, começa acabando primeiro com você e segundo com o seu relacionamento, porque não tem relacionamento que aguente isso, né? Você colocar no outro toda essa expectativa, você não olhar para o outro com os olhos, tentando entender realmente o que está acontecendo ali, né? Sem achar que é com você o negócio. Porque se você acha que é com você, o problema não é exatamente com o outro, é que tem algo dentro de você que está ali para que você olhe. Né? Se você tem a expectativa de que o outro chegue todo feliz, saltitante, te abrace, te beije, nossa, é mil maravilhas. E se a pessoa não fizer isso, você acha que tem algum problema relacionado com você? Gente, tem que olhar para isso, né? Tem muitas questões aí dentro de você que não estão bem resolvidas com você. Porque o mundo, em primeiro lugar, que o mundo não gira em torno de você, né? Então, todas as pessoas têm as suas questões, seus problemas e tal, e não é porque o outro ele chegou, né, o seu parceiro chegou em casa e de repente não te abraçou, não te beijou e não disse que te ama, é porque ele não te ama mais. Vamos fazer recapitular aqui. Então, a gente falou, porque o tema é como ter um relacionamento saudável, como criar um relacionamento saudável. Então, a gente falou da mudança, né? Mudar o outro. Não precisa mudar o outro. Tira isso da sua cabeça, né? Que você vai conseguir mudar alguém ou que, de repente, né? Isso não existe. Ficar na permissão, né? Sempre ficar na permissão, né? Realmente de perceber quem é a outra pessoa e se você escolhe isso, né? Ter um propósito, né? Comum. Ter a escolha, né? De quem é que você escolhe ter ao seu lado. Eu acho que isso é importante, né? Escolher mesmo quem que você gostaria de ter ao seu lado, porque já que você não muda ninguém, então escolha uma pessoa que você acha que vai ser legal ali, né? A gente falou também das expectativas, né? Não crie expectativas. Não ache que o outro tem que te fazer feliz. E não ache que o outro tem que te fazer feliz. Nem que você tem que fazer alguém feliz, né? Exato. Pelo amor de Deus. Exatamente. Felicidade é algo muito pessoal. Não tenha metade da laranja. Seja a laranja inteira. São 2 laranjas inteiras. Parece piegas isso, a gente sempre fala, mas é verdade. Que a gente tá nesse mundo cor-de-rosa de amor de novela e a gente não percebe que a gente tem que estar inteiro no relacionamento. Que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que se olhar, que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que ser, na verdade, uma contribuição pro outro. Um relacionamento saudável, você contribui com o seu parceiro, né? Porque tem muitos relacionamentos que é uma disputa, né? Rola uma competição, né? Que
Que doideira é essa? Competição de quem é melhor, quem É, ganha mais, quem ganha mais, faz mais, quem faz mais. quem sabe mais. relacionamento não é competição. Você vê que como é interessante essa questão de você atribuir a sua felicidade num relacionamento que muitas vezes vai muito além da pessoa, né? Às vezes você vai atribuir com o relacionamento que você tem com o familiar, né? Só vai ser feliz se seu filho estiver por perto. Às vezes só vou ser feliz se eu fazer uma viagem. Só vou ser feliz quando eu tiver aquele carro, tiver aquela casa. Então a gente passa o tempo todo atribuindo essa responsabilidade nossa às coisas que estão em nossa volta, né? E assim a gente sabe, né? O que está em cima está embaixo e o que está dentro está fora. Então tudo parte de você, né? Então a gente vai passar o tempo todo atribuindo, né? Aí quando você conquista aquela meta, aí você vai atribuir a outra coisa. Assim a gente segue a vida. Sempre atribuindo a felicidade. E quando você percebeu, você passou a sua vida toda e não foi feliz. Em busca de uma felicidade. Eu acho que tem um teste que a gente pode sempre fazer assim com a gente mesmo, né? Então, tem pessoas que falam assim, eu sou feliz porque eu tenho a minha família, porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um bom salário, então eu sou feliz. Tá, mas e se amanhã você acordasse sem nada disso, você ainda seria feliz? Então, eu acho que para você medir, né, realmente se você é feliz de verdade, eu acho que você tem que sempre se fazer essa pergunta. Se amanhã eu acordasse sem minha família, sem minha casa, sem meu carro, eu ainda seria feliz? Né? Porque se você fala que não, é porque realmente você está atribuindo a sua felicidade somente às coisas e às pessoas. E felicidade é muito além disso. E eu achei interessante isso que você falou agora o Mário falou agora em relação a atribuir, por exemplo, a felicidade ao externo, né? Aos filhos, aos familiares, ao trabalho. Falando mais assim sobre o relacionamento, as pessoas que hoje têm uma família, que têm os seus filhos, porque a gente sabe que quando você tem filho, o seu tempo ali dentro do relacionamento, ainda mais se o filho é pequeno, vai muito tempo pro filho, né? E é absolutamente normal. Mas como criar um relacionamento saudável é você sempre eu acho que tem que ser uma coisa intencional mesmo. Para você criar o seu relacionamento, não deixar ele de lado e lembrar que um dia os filhos vão crescer. Eles vão crescer, eles vão criar as suas vidas e eles vão embora. E aí, quando eles saírem de casa, vai sobrar vocês, né? Vai sobrar o casal. E aí, se esse relacionamento ele não for criado durante toda a vida, vai chegar naquele momento onde talvez a conexão tenha se perdido. E aí, quando você colocava sempre a sua felicidade ali no filho ou, enfim, em alguma outra coisa, e aquilo não tá mais por perto, você vai falar, ué, e agora? Né? Então, existem 2 momentos na vida que o casamento ele se abala, né? Um deles é quando os filhos crescem e vão embora, que a vida ali do casal foi criada durante todos esses anos, né? Então, quando a gente pensa em como criar um relacionamento saudável, é criar a longo prazo também, né? E não só agora, nesse momento, mas a criação do relacionamento, ele é no dia a dia. Se você quer um relacionamento forte, divertido, leve, no futuro, tem que ser criado agora e intencionalmente. Às vezes é até se forçar mesmo a colocar na agenda momentos do casal. Momentos para que o casal tenha a sua intimidade, tenha a sua diversão como casal, para fortalecer mesmo, né? Para não chegar no momento onde o que nós somos, né? Eu acho que isso é importante na criação de um relacionamento saudável. Legal, bem legal isso que você falou. Isso é importante até para o filho ver isso, né? Para os filhos, né? Quem tem filhos que está assistindo agora, que está escutando o nosso podcast, é interessante você separar esse tempo para vocês, né? Para o casal mesmo. E os filhos saberem disso, que olha, esse é o momento. Esse é o momento do papai e da mamãe que a gente vai, né? A gente vai sair, né? Exatamente. E eu acho que é interessante também porque os filhos, eles estão olhando, né, o relacionamento dos pais.
E é o jeito que eles aprendem a se relacionar, né? Nos futuros relacionamentos. Exatamente. Totalmente. O que mais que a gente pode falar sobre como ter um relacionamento saudável? Tem um fechamento aí? Algum comentário final que vocês querem fazer? Depois de tudo isso, eu acredito que tem mais coisa para falar. Tem Falamos até do muito Carvalho mais aqui, coisa, né? muito mais coisa. Eu acho que o ponto principal, qual que é o ponto principal nisso tudo? É o autoconhecimento, é você, em primeiro lugar, buscar a sua saúde mental, a sua saúde emocional, sempre, sempre. E buscar o seu caminho de autoconhecimento para saber quem você é, quais são seus valores, quais são suas crenças, o que você acredita, para que quando, por exemplo, até que o Mário falou, né, você buscar uma pessoa que tem o mesmo propósito que você. Mas como você vai fazer isso se nem você sabe qual é o seu propósito, se nem você sabe no que você acredita? Quem né? é você, né? Quem é você? O que quais são os valores para você que são inegociáveis? Você tem que ter isso muito claro para você, para que você consiga, de repente, escolher isso num relacionamento. Né? Mas se você já está dentro de um relacionamento, também é importante você não viver para o outro, né? Porque tem pessoas que estão dentro de um relacionamento e elas parece que vivem para o outro, elas vivem, né, só lá para o marido, ou só para a esposa, ou só para os filhos, e acaba se esquecendo e se deixando de lado, né? E quando vê, entra em depressão. Por quê? Porque se desconectou totalmente de quem é, né? O que mais a gente vê aqui no nosso espaço, né, de tratamento e de cura aqui na Criar, são mulheres, assim, destruídas, assim, querendo trazer o marido para um tratamento, né? Às vezes tá com alguma coisa com o marido ali, o marido não olha para mim, o marido... E essa mulher, ela tá querendo que o marido, ele busque um tratamento, né? A família, meu filho tem que buscar um tratamento. A minha mãe está precisando de tratamento. E a pessoa está acabada ali. A pessoa, ela sempre está olhando, querendo salvar a família e ela não para se olhar. Para ela buscar. É uma coisa certa, gente. Quando você tem essa angústia dentro de você, de que o outro precisa de um tratamento, quem na verdade está precisando de um tratamento é você. E homens também. Homens busquem tratamento. Busque se olhar, busque expansão de consciência, busque fazer um tratamento com psicólogo. Não se coloca como, eu sou forte, eu sou machão, eu sou inquebrável. Esse negócio de buscar fazer psicologia, fazer um tratamento com psicólogo, isso aí não, eu sou... Sabe, assim, existe muito esse Homem lado. não chora. Homem não chora. Não tem problema não. Tá tudo certo. Tô lascado aqui, mas tá tudo certo. Eu carrego no peito. E aí quando você vai ver, né, acontece aí as desgraças nos relacionamentos por conta disso. Isso traz muita leveza pro relacionamento, né? Quando os dois estão na disposição de se olhar e de se conhecer, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente não falou aqui nos relacionamentos, que é a comunicação, né? Como que acontece a comunicação do casal, né, entre eles. Tem uma coisa que é assim, a mulher fala muito mais que o homem, e a mulher, ela quer sempre resolver. A mulher, dentro da relação, é a pessoa que quer resolver as coisas, né, e tem até uma coisa que as pessoas falam que é assim, né, enquanto a mulher tá falando, fique feliz, porque quando ela parar de falar, significa que o negócio já acabou, né. E o homem não, é muito mais prático, né? O homem é muito mais prático nesse quesito de relacionamento, né? Eu não gosto nem muito de escutar. Mas tem uma questão que eu acho importante, que é assim, quando a mulher tá falando, o porquê que ela não para de falar? Vocês sabem por que a mulher não para de falar? Porque ela tá buscando uma solução? Porque ela tá buscando uma solução e ela quer ter certeza que a outra pessoa entendeu. Uhum. E como que o homem, ele mostra como que o homem faz pra mulher parar de falar? Porque a mulher, quando começa a falar, não para mais. Ele concorda. Ele... Entendi. Uhum. Não, mas não é assim. É escutar de verdade, tá, gente? Tô falando isso de verdade. Homens, escutem as suas mulheres. Mas como que ela vai parar de falar? Quando ela ter a certeza que você entendeu o que ela tá falando. Então, como que você faz isso? Você escuta e você repete,
Você fala, ah, então você quer dizer que você se sentiu mal por conta disso. Tá bom, entendi. Ok. Pronto, ela vai parar de falar. Olha, dica de ouro, hein, gente? Dica de ouro. Agora, se não acontece a comunicação, se não acontece, não vai ter como. Vai brigar, ela vai se sentir incompreendida. Vai ser o enfim. amor de novela. Vai né? ser o amor Aquela- de novela. Então, deixa eu ver se eu entendi, Agnes. É só repetir. Não é escutar. Você tem que escutar, não é só Eu vou repetir. Eu vou Não é só repetir. repetir. A Gisele vai falar comigo, aí eu fico escutando, eu repito. Ah, você disse isso. Ela vai falar, ok, beleza. Não, e não é assim, tipo, só. É você realmente entender, Tô brincando, você tô realmente brincando. olhar pro que aconteceu e ver o ponto de vista dela. Porque gente, homens e mulheres são seres diferentes, não dá pra falar que é igual, é completamente diferente. São pontos de vistas, vivências dos seus próprios corpos que são diferentes. Não tem como você olhar e achar que... São experiências terrenas diferentes, energias diferentes. E aí não tem como você olhar para aquilo e falar, nossa, quanta balela. Né? Não tem. Então, escute realmente. Isso também vale para as mulheres. Tem muita... Quando o homem vai falar, escuta. Não fica querendo dar pitaco só. Né? Porque quando o homem vai falar, é porque ele tem alguma coisa para falar. Gente, homens, quando vão falar, é porque o negócio é sério. Então, escutem. Fechou? E eu acho que se depois dessas dicas você não conseguir criar um relacionamento saudável, o que acontece? Muitas vezes o término, né? Acontece o término. Acontecem os términos, né, gente? Os términos acontecem por conta dessas bolas de neve aí, né? E normal, gente. Quem nunca terminou um relacionamento, né? E dói. Então, se de repente você tá nessa situação, esse é o próximo... Cenas do próximo capítulo. Então, no próximo capítulo a gente vai falar sobre como superar um término de relacionamento. De forma mais fácil, leve. Enfim. É isso? É isso. É isso, Então é gente. isso. Gratidão a todo mundo que escutou a gente até agora. E nos vemos no próximo capítulo de Amor de Novela. Amor de novela. Gratidão, gente. Tchau, gente.